Bom dia, turmas. Eu aqui novamente, agora com a disciplina de língua portuguesa. Vou trabalhar com vocês dois textos, sim, interpretação de texto. O primeiro texto que será trabalhado na aula de hoje é a invenção do relógio. São duas páginas, uma de leitura e a outra de atividades que faremos juntos agora. Portanto, abram o livro na página 124 e acompanhem a leitura comigo. A invenção do relógio. Houve um tempo em que o ser humano tinha todo o tempo do mundo. Não havia dia, hora, minuto, segundo. O amanhã emendava com o hoje, que já vinha de ontem e anteontem, e assim por diante. Mas, de repente, não sei o que deu nessa gente, apareceu um homem apressado, sem preocupado, com o tempo contado. Carrancudo dizia: brincadeira tem hora, uma hora a gente se encontra. Existe hora para tudo. Lógico, só pode ser ele o inventor do relógio. Então é um texto divertido que chama a nossa atenção em relação à grande invenção que foi o relógio. E também retrata que antigamente tínhamos tempo para estarmos com a família. E hoje não, hoje é tudo muito corrido. Então, agora vamos responder aí as questões da página 125. Número 1 diz assim: marque a alternativa verdadeira com X. Então, você vai marcar a resposta com X. Né? O texto, a invenção do relógio, é, primeira opção, ele é um poema e está organizado em versos. Já observando a estrutura do mesmo, você já consegue perceber. Segunda opção, é uma reportagem e trata de uma descoberta. E a terceira e última opção, é um texto científico e revela dados sobre uma invenção. Então, assinale aí a alternativa que você acha que está correta. Vamos agora para o exercício 2. O exercício 2 diz assim: segundo o texto, como era o tempo antigamente? Respondam. Exercício 3. O exercício 3 pergunta o seguinte: o poema está organizado em quantos estrofes e em quantos versos? Então, vocês vão contar aí, cada linha um verso, e vão ver aí quantos estrofes tem, ok? Exercício 4. Esse poema, assim como a notícia Mão na Massa, nós trabalhamos Mão na Massa em uma aula ao vivo aí, há alguns dias atrás, né? Então, esse poema, assim como a notícia Mão na Massa, aborda o tema invenção. Então, o tema abordado é invenção. Os dois textos, ao tratar do mesmo tema, usam linguagem objetiva. Por quê? Então, pausem, respondam e em seguida voltem para a correção. Vamos agora para a nossa correção. O exercício 1, vocês teriam que ter assinalado a primeira opção, que diz assim: é um poema e está organizado em versos. O exercício 2 falava segundo o texto, como era o tempo antigamente. Então, temos o seguinte: antigamente as pessoas tinham todo o tempo do mundo. Não havia dia, hora, minuto, segundo. O amanhã emendava no hoje, que já vinha de ontem e anteontem, e assim por diante. E o exercício 3 pedia para vocês colocarem aí como que estava organizado em relação a versos e estrofes, e ficou da seguinte forma:
está organizado em uma estrofe e 22 versos. Então, essa foi a nossa correção do número 1, 2 e 3 da interpretação de texto, a invenção do relógio. Agora vamos para a correção do exercício 4. Então, vamos finalizar agora com a correção do exercício 4 sobre a invenção do relógio. A pergunta foi a seguinte: esse poema, assim como a notícia Mão na Massa, aborda o tema invenção. Os dois textos, ao tratar do mesmo tema, usam linguagem objetiva? Por quê? Não. O gênero textual, invenção do relógio, é diferente aí de Mão na Massa. Então, não. O poema usa linguagem subjetiva, mais do que fatos e informações objetivas. Diferente da notícia Mão na Massa, que se preocupa mais com a objetividade das informações. Então, agora vamos para o nosso próximo texto de hoje. Nossa, que bagunça tá o meu quarto! Preciso me livrar dessas tralhas. Sugiro, bota um anúncio meu na internet? Agora é só esperar um pouco. Maluquinho, vem aqui na porta! Tem um monte de outros meninos maluquinhos querendo ficar com sua bagunça. Bom, amores, então isso daí foi uma história em quadrinho do menino maluquinho que achou muito bagunçado seu quarto e decidiu realizar aí, colocar um anúncio na internet para desfazer dessas tralhas. E quem apareceu na porta da casa dele? Alguns meninos maluquinhos igual ele, querendo aí essa bagunça. Agora vamos para os nossos exercícios. Página 137, exercício 1 diz assim: o texto que você leu é uma história em quadrinhos. Explique algumas características dele. Então você vai colocar aí alguns pontos que devem ter em uma história em quadrinhos. Sei que está tudo na ponta da língua, pois trabalhamos em produção de texto já esse gênero textual. Exercício 2 diz assim: que solução o menino maluquinho decide dar para a bagunça dele? Então pausem, respondam. Vou ler o exercício 3, 4, 5 e 6 para vocês. Bom, exercício 3 traz a seguinte pergunta: em sua opinião, por que as crianças que desejavam comprar a bagunça também eram maluquinhas? Número 4. Converse com os colegas e professor sobre a pergunta abaixo. É comum as pessoas venderem bagunça? Explique sua resposta. Então você vai conversar com seus familiares aí e chegar a uma conclusão. É normal? Ai, gente, meu sapato quebrou um salto. Que bagunça é essa? Vou vender esse. Então, conversem aí com os familiares e cheguem aí a uma conclusão. Exercício 5. No caderno, escreva. No caderno você vai ter que escrever aí como imaginam que foi aí o anúncio produzido pelo Sugiro. Então, vocês vão mentalizar aí e vão fazer no caderno esse anúncio aí que Sugiro fez ao menino maluquinho. Inclusive, havia dito que iria até a questão 6, mas me enganei, somente até o numeral 5. Então, pausem o vídeo, façam aí as atividades, em seguida deem play para realizar comigo as correções. Então, turmas já responderam, agora vamos para a correção em ação da página 137.
Exercício 1 disse assim: o texto que você leu é uma história em quadrinhos. Explique algumas características dele. Então, nós temos aqui 2 pontos que coloquei para vocês, que é a relação entre texto verbal e não verbal, que são as imagens, uso de balões de fala e organização, disposição em quadrinhos. Então, foram 2 características que coloquei sobre o gênero textual, história em quadrinhos. Exercício 2 diz assim: que solução o menino maluquinho decide dar para a bagunça dele? Então, qual foi a sua aí solução? Então, ele decide colocar um anúncio na internet. Então, pede a seu amigo Sugiro que coloque um anúncio na internet. Ok, turmas? Exercício 3. Em sua opinião, por que as crianças que desejavam comprar a bagunça também eram maluquinhas? Então, chegamos a uma conclusão, é algo pessoal. Eu coloquei para vocês aqui que o humor da história em quadrinhos é que somente crianças maluquinhas poderiam se interessar em comprar uma bagunça, algo que não se vende. Então, devemos vender algo aí em boas condições. Então, o menino maluquinho, ele foi meio aí maluquinho nessa atitude, e teve pessoas ainda mais maluquinhas que ele que se interessaram pelos produtos dele. Então, esse foi o humor da história em quadrinho, é que pessoas maluquinhas, crianças maluquinhas se interessaram pelos produtos do menino maluquinho, ok? Exercício 4. Converse com os colegas ou professor sobre a pergunta abaixo. É comum as pessoas venderem bagunça? Explique sua resposta. Então, como havia pedido para que vocês fizessem entre familiares, coloquei aqui a minha conclusão. A de vocês também é uma resposta pessoal. Não. Então, não é normal, né, a gente vender bagunça. Nós devemos vender algo que esteja em bom estado de uso. Então, a minha resposta foi não, pois devemos vender algo que esteja em bom estado de uso. E o exercício 5 é uma resposta pessoal. Vocês vão aí montar o anúncio que Sugiro fez para o menino maluquinho. E assim finaliza então a nossa aula de hoje de língua portuguesa com as interpretações de anúncio e a invenção do relógio. As interpretações foram trabalhadas hoje. Então, um beijo da professora Luciana Tavares e até nossa aula de amanhã.